Shalom, povo de Deus! Olha eu, irmão Marcial, aqui mais uma vez para mais um Entre Pai e Filho. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer para conversar conosco um amigo, um irmão, um companheiro, por que não dizer um homem de Deus? Aquele apóstolo que segue adiante, fazendo e cumprindo a obra do Senhor. Tenho a grata satisfação para apresentar a vocês, meus amigos, meus irmãos, companheiros, esta pessoa magnífica, meu irmão, pastor Davi Borges. Seja bem-vindo, meu querido, ao canal Entre Pai e Filho. Muito obrigado. Para mim, irmãos, é um privilégio, amigos, irmãos, vocês que vão assistir esse programa. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nessa programação especial e eu espero que nós sejamos uma bênção para você. Pode prosseguir. Graças a Deus. Então, pastor Davi Borges, nós já estávamos aqui batendo um papo e o assunto vai fluindo, mas o que me chama a atenção é que exatamente que o livro dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos, meu irmão, ele não tem um final, porque nós sabemos que hoje Deus ainda tem apóstolos, ainda tem obreiros, tem homens na terra que seguem fazendo a obra do Pai. Todo aquele que está em nome do Pai, Senhor Jesus Cristo, servindo a Ele, fazendo a obra do seu reino, que é a sua palavra, ele está fazendo e seguindo os atos dos apóstolos. O que o irmão pode falar sobre isso, irmão? Olha, irmãos, é tão maravilhoso, tão especial nós servirmos a esse Deus maravilhoso que nós seguimos. Havia algo muito especial nele, né? Mombrana, profeta dessa era, ele disse: esse Senhor Deus da eternidade, ele desceu no nosso meio. E quando ele desceu no nosso meio, foi muito especial, foi muito maravilhoso. Pessoas que era para entender que Jesus estava aqui, não conseguiram entender. Os magos, lá do outro lado, sem ter um pastor, sem ter um profeta, um mensageiro pregando para eles conseguiram ver através das estrelas que havia algo especial lá em Belém, algo muito maravilhoso. Então, irmão Marcial, irmãos que estamos ouvindo nessa noite, foi algo muito maravilhoso o aparecimento do Senhor Jesus. Então, o irmão Brana diz na mensagem que ele nos trouxe, ele disse: esse amor de Deus, ele foi trabalhando de uma maneira tão especial que esse amor trouxe uma fé para as pessoas, a vida de Jesus, né? Então, eu conversando aqui com o Marcial nessa noite, nós temos tantas coisas boas, porque Deus está em É nós, verdade, Deus está no nosso coração. é verdade. Então, esse Deus maravilhoso, pairando no nosso meio, né? A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele precisava manifestar o Deus vivo no nosso meio. Então, esse Deus maravilhoso, ele trouxe a maior mensagem. Qual foi a maior mensagem? O amor, né? E esse amor, então, o irmão Brando diz assim: o amor traz uma fé. O que Jesus fez mexeu com o coração das pessoas. A nossa vida precisa mexer com o coração das pessoas, né? Perfeitamente, é A verdade. nossa maneira de viver precisa mexer com o coração das pessoas, porque nós temos que ter algo diferente dentro de nós. Então, o que acontece, irmãos? Esse amor trouxe uma fé, e essa fé, ela traz obras. Amor, fé Fé e e obras. obras. Eu gosto muito de falar
nos cultos, para os jovens, né? Quando aquele rapaz ele gosta da moça, então ele começa a prometer: olha, se você casar comigo, vou te dar uma casa, eu vou cuidar de você, eu vou te amar, vou te proteger. E aí ele conquista o coração dela, como o irmão conquistou o coração da sua esposa e eu da minha. É verdade. Então, só que nós não podemos parar aí. Depois que casa, tem gente que esquece desse amor, né? E nós temos que ter manutenção do amor, É verdade. manutenção da vida espiritual, né? Então, quando esse amor entrou no nosso coração, então o cristão passa a ter fé. Então Paulo diz: sem fé é É impossível impossível agradar a agradar a Deus. Deus. Não Verdade. tem como nós agradarmos a Deus sem essa fé. E a fé vai trazer os frutos. Então, eu falei com o irmão Marcial alguns dias atrás, num videozinho pequeno que nós Uhum. falamos, quando o Espírito Santo entrou em cena em Atos 2, então a pregação foi tão maravilhosa, tinha amor e tinha unção do Espírito Santo. Exatamente. Deus estava naquele lugar. Deus estava comovendo o coração daquelas pessoas. E quando nós amamos, então nós precisamos às vezes deixar alguma coisa para trás. Nós Abdicar, fazer precisamos escolhas. fazer escolhas, né? Exatamente. Deixar algumas coisas para trás para seguirmos aquele objetivo, né? Então eu falo assim, o rapaz ele era livre, ele podia ir em qualquer lugar, mas ele resolveu casar, agora ele tem uma responsabilidade, ele tem uma casa, ele tem uma esposa, né? Exatamente. Ele não vai dormir na casa dos coleguinha, né? Ela não vai dormir na casa dos coleguinhas, né? Agora é compromisso. Posso continuar? Pode, com certeza. Então, meus irmãos, quando esse amor entra, nós queremos fazer alguma coisa para provar que nós amamos, né? Então, o namorado compra um presente, dá um chocolate, né? Dá o que aquela moça gosta e vice-versa, para conquistar, É para verdade. mostrar que ama, né? Que está interessado nela. Quando esses irmãos em Atos 2, né, entrou o Espírito Santo, nós vamos chegar lá onde o irmão colocou. Então, quando eles sentiram essa atmosfera especial de Deus no coração deles, eles falaram assim: agora o que que nós fazemos para agradar a Deus, né? Eu quero provar que eu quero a presença de Deus, eu quero essa atmosfera, eu quero esse espírito que vocês estão pregando aí, é maravilhoso demais, É verdade. né? Muito maravilhoso. Pedro teve a resposta exata, né? Em Atos 2, versículo 37 ou 38, ele disse: então, meus irmãos, vocês precisam se arrepender e ser batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, quando nós somos abençoados através desse batismo, a consequência, irmãos, é um presente ainda de Deus, o Espírito Santo, É né? verdade. Então, o Marcel fala assim, quando essa igreja ela estava assim amparada, né? Tudo que eles precisavam era o Senhor Jesus. Tudo. Quando Jesus resolve, né, ele fala assim, irmãos, acabou agora o meu ministério aqui nessa terra. Estava findando o ministério dele. A igreja, pequena igreja, estava ali em volta dele e disse, Senhor, mas nós não podemos ficar sem o Senhor. Como que nós vamos sobreviver sem esse amor, sem essa atmosfera, sem essa segurança? Ele era o líder da igreja, ele era o Deus vivo no nosso meio. Exatamente. Emanuel, Deus conosco, né? Exatamente. Então, se o irmão precisar, vai entrando aí junto comigo, se for necessário. Mas, então, irmão, o que que acontece? Ele disse: olha, meus irmãos, eu não vos deixarei órfãos. Vocês fiquem tranquilos. Vocês estão preocupados, mas o que que vai acontecer? Eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, né? Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Então, o que que é esse ato dos apóstolos, né? Em uma mensagem, eu ouvi um pregador falando assim, devia de ser escrito assim, Atos
do Espírito Santo nos apóstolos, Exatamente. né? Porque foi o que aconteceu com eles. Então, irmão Marcial, foi tão maravilhoso que eles receberam de Deus o Espírito Santo. Isso vem lá quando Jesus disse: "Eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei só. Eu voltarei e estarei convosco e até mesmo em vós", na forma do Espírito Santo. Isso, E aí Jesus disse: "Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Santo". do Espírito Santo. Interessante, porque muitas vezes o homem por si só, irmão, quer fazer algo, e a gente sabe que o homem não tem capacidade nenhuma. Somente pode ser feito é o Espírito Santo usando o homem como um instrumento. Foi o que aconteceu quando os apóstolos receberam o batismo do Espírito Santo, e aí sim eles saíram fazendo as obras que o Pai havia mandado eles fazer. Porque é somente com esse Espírito que nós podemos fazer, irmão. É verdade, é verdade. Então, meus irmãos, o inimigo ele pensou que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, tinha tudo se encerrado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, né? E essa mensagem, esse Espírito, ele está dentro do nosso coração e está trabalhando a cada dia, a cada momento nos nossos corações. E o Espírito Santo está continuando o seu trabalho enquanto nós estivermos aqui. Exatamente. Então, irmão, permita, eu estou muito feliz. Essa semana eu fiz uma leitura de Tiago, capítulo 5, aonde a Escritura nos diz assim, Tiago 5, versículo 7 e o versículo 8. Então, quando esses discípulos eles receberam o Espírito Santo, quando esses apóstolos persistiram, né, perseveraram com o Espírito Santo, então aquela igreja foi abençoada, aquele povo foi muito abençoado. Então, eu gostaria de deixar para vocês, ouvintes, o Marcial, algo que eu fiquei muito impressionado, muito feliz, porque deixa eu ler aqui que é melhor nós lermos, ficamos nas palavras de Tiago. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Deus deseja que nós sejamos É pacientes, verdade. né? Então ele trabalha de uma maneira tão especial que não trabalha do nosso modo, ele trabalha de uma maneira que ele faz as coisas do jeito que ele deseja O fazer. tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É. A Bíblia diz que nós temos que confiar e descansar. Então, irmão Marcial, ele veio na casa de Abraão, ele gostou tanto de Abraão e Sara que ele fez questão de vir na casa de Abraão. Já pensou ele na nossa casa, que bênção, né? Ele Meu tem Deus, vindo, tem né? vindo, ele Ele tem tem estado vindo conosco. na nossa mesa, no nosso lar, É verdade. né? Então, ele amou tanto a casa de Abraão que ele foi na casa de Abraão e ele foi bem recepcionado, né? Abraão fez a melhor carne, né, da novilha para ele, Sara fez bolo e recepcionaram muito bem. Lembrando numa mensagem, ele diz assim: quando Deus desce no nosso meio, ele sempre tem uma bênção para nós. Exatamente. Ele foi bem recebido, Ele nunca chega de mão vazia. nunca. Então, quando ele saiu da casa de Abraão, ele ia sair da casa de Abraão, ele disse: agora vem a bênção, né? Abraão tinha a melhor coisa na sua vida, que era a salvação, o Deus no seu coração. Segundo lugar, Mombran disse: uma esposa, uma boa esposa. Sara Exatamente. era uma boa companheira. Mas faltava algo, né? Um filho faz falta, né? Para completar a família e para dar continuidade na linhagem de Deus através de Abraão. Então Deus diz assim: Abraão, você vai ser pai, Sara vai ser mamãe. Ela riu dentro da tenda, Sim, riu consigo mesmo, não foi uma gargalhada para fora. Na mensagem de Abraão restaurado, Mombran diz assim: ela podia ter morrido no mesmo instante, mas Deus já tinha falado a promessa. Então era Sara que ia ser mãe, exatamente. Abraão que ia ser pai, Deus não poderia né? quebrar a palavra dele. Então, irmão Marcial, não foi
amanhã. Não foi no mesmo dia que a semente entrou em Sara. Uhum. Demorou 25 anos. Então, nós humanos, nós queremos a coisa com muita rapidez, com muita pressa, mas Deus trabalha de uma maneira É diferente, né? verdade, Noé, Deus veio e falou com ele, 120 anos de pregação, é verdade, 120 anos trazendo uma mensagem, né, de arrependimento e somente 8 almas se salvaram. Então, aqui nós vemos aqui, ó, em Tiago, capítulo 5, versículo 7, isso aqui me chamou muita atenção, irmão Marcial. E diz assim, ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, esse é o nosso Deus, espera o precioso fruto da terra. Nós somos preciosos frutos. Eu exatamente, fiquei muito feliz quando eu li isso aqui, irmão Marcelo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Nós somos o precioso fruto, exatamente. né? Ele derramou o seu sangue por nós. Então, nós temos um hino que nós cantamos assim: quero que valorize o que você tem, né? O que você tem, o que Deus te deu, né? Então, ele derramou a salvação por mim, pelo irmão, por nós, por você que está nos ouvindo neste momento. Então, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. Deus está tendo paciência conosco, até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. É verdade. Então, isso aqui é muito maravilhoso. Eu queria deixar isso aqui também, irmão Marcial, na mensagem As Sete Eras da Igreja. O irmão Brana fala nesse mesmo sentido também. Ele diz assim, ó, para nós entendermos Deus, essa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração, ele diz assim, vai ser necessária a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Isso já nos leva ao que nós estávamos conversando um pouquinho antes. Não adianta o homem querer entender a palavra de Deus da sua mente. Só vai entender aquele que recebe através do Espírito Santo, Isso. porque é o próprio Espírito Santo que revela a sua palavra. Então ele diz, exceto uma classe especial de pessoas, será necessário alguém com percepção profético, requererá a habilidade de ouvir de Deus. Ouvir de Deus, não é de qualquer maneira É que nós verdade, ouvimos as coisas de Deus. é Você verdade. precisa como o irmão estava falando, nós nos consagrarmos, orarmos, pedirmos a vontade dele. Então ele vem e fala conosco. Requererá instrução sobrenatural. Nós estamos tendo instruções sobre cada culto, cada mensagem, né? Cada leitura da Bíblia é uma instrução sobrenatural. É verdade. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, que nós acabamos de É dizer, né? isso. Há pessoas que elas estão atrás de mistério, 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 e às vezes se enrola nas próprias pernas, né? E esquece que Deus vem em Em simplicidade. simplicidade, né? Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja muito bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito ou nunca se torna claro. E o irmão Brand diz assim: como necessitamos de ouvir Deus e abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Que coisa Irmão, maravilhosa. a parte, veja bem aqui, ó, o que traz esta pequena palavra aqui, a profundidade. O homem precisa se render, render a Deus. O homem não é capaz de fazer nada. Eu vejo, voltamos atrás, os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, eles não conseguiam fazer nada
antes de receber o Espírito Santo. Nós também não conseguimos fazer nada antes que nós tenhamos o Espírito Santo. Agora, para ter o Espírito Santo, para se aproximar de Deus, para chegar a Ele, nós precisamos passar pelo filtro de Deus. O irmão Brana diz na mensagem, o filtro do homem que pensa, que o filtro do homem que pensa é a palavra, e Deus é a palavra, portanto, o filtro é o próprio Deus. Então, quando nós conseguimos formar aquela simbiose de João 15:7, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, aí nós completamos a perfeita simbiose que o Espírito Santo desce e nos toma. Aí nós podemos ser os instrumentos de Deus na terra para fazer as obras do Pai. Amém. Nada pode ser feito sem que seja pelo Espírito de Deus. Amém. E hoje nós ainda vemos pessoas, vemos homens, vemos pregadores, doutores, entendidos da lei, fazendo pela mente humana. E a própria Escritura diz: tudo que vem da mente humana é maligno. Eu confio no nosso Deus e sei, quando Ele toma um homem, como Ele tem tomado você no seu ministério, Ele vem trazendo as coisas gradativamente numa linha que é a linha do Espírito Santo. Amém. Isso é maravilhoso, irmão. Amém. É maravilhoso saber que nós estamos sendo guiados por um Deus. E nós temos um Pai que cuida de cada detalhe. Não foge uma vírgula, não foge um fio de cabelo. E meu irmão Brana diz assim, quando a irmã Meda falou, Billy, você está ficando careca. Diz ela, não te preocupa, eu não perdi nenhum. Mas como? Onde está? Aonde ele estava antes, com Deus. Porque ele cuida de cada detalhe. Amém. Ele não deixa escapar nada dos Amém. seus filhos. E isto é o que nós estamos fazendo, seguindo o comando de Deus, Amém. através do seu Espírito. Amém. Maravilhoso isso, irmão. Amém. Então, irmão Marcial, para eu concluir a minha palavra aqui, eu estava pensando, e eu tenho falado muito na igreja a esse respeito, a paciência com Deus. Nós precisamos aguardar Ele O nos tempo dele. dirigir, né? Exatamente, irmão. Então, quando Noé começou a trabalhar, ele não era um engenheiro, mas o pastor Joel Nitz, uma certa vez, pregou para nós, em Camboriú, há muitos anos atrás, sobre o Titanic e a Arca. Uhum. Olha que tema, né? A simplicidade e a modernidade, Exatamente. né? Um homem que não era engenheiro, um homem que era tão simples, Noé, e a inteligência do mundo moderno trazendo o Titanic, né? E eles queriam na época ser o maior, o estrondo do mundo, né? Tanto que eles disseram, esse navio nem Deus Nem afunda, Deus afunda. onde eles erraram. Mais bonito, É. maior, Tinha tudo o que tudo tinha de melhor, mais do melhor. imponente. E a gente observa o que Deus estava fazendo através de Noé, na simplicidade tão grande. E hoje até a ciência, eles fizeram o trabalho das medidas e fizeram os cálculos, eles disseram que é perfeito. Uhum. O que Deus fez ali é perfeito. O que É Deus perfeito. O que Deus faz faz é é perfeito, meu perfeito. irmão. Então, só que era em simplicidade É. e não afundou. E o que era perfeito Aos aos olhos olhos do da homem, tecnologia afundou, afundou. né? Então, o trabalho ali de 120 anos, irmãos, jovens, quem estão nos ouvindo neste momento, Deus trabalhando em 120 anos. Quando ele estava. São tantos detalhes que a gente tem que pegar esses detalhezinhos. A Bíblia diz que Noé pegou a madeira de gofer, Deus mandou ele fazer com a madeira de gofer. Uma madeira que não era madeira de lei, não era a melhor madeira, mas quando ele ia terminar aquela obra, então Deus disse: betuma por dentro e por fora.
Exatamente. É a mesma coisa que nós somos, né? Uhum. Vasos cheios de defeito, de fraqueza, de Exatamente. perfurações. Aí vem o Espírito Santo e nos sela por Por dentro dentro e e por por fora. fora, ao ponto que não pode entrar incredulidade, né? Nós É estamos verdade, selados pelo Espírito Santo, né? é Os verdade. Atos dos Apóstolos ali fizeram, né? O mundo pôde ver o agir de Deus através daqueles discípulos do Senhor Exatamente. Jesus. E hoje o mundo precisa ver em nós esses atos, né? A mesma Exatamente. coisa. A sequência. Então Noé, eu tenho falado assim, irmão Marcial, já pensou se Noé falasse, cruzasse os braços e dissesse assim, é muito difícil essa mensagem. É. E era mesmo. Não chovia, não tinha Não havia chuva. como Não haver uma havia. embarcação, mas ele começou a trabalhar através do impossível. Agora você pensa isso, irmão, vamos aprofundar um pouquinho mais. Foram 120 anos ele construindo a arca e pregando vai chover e ouvindo desaforo, Críticas, ouvindo críticas. O povo que tinha na época chamava ele de louco e ele perseverando. Isso nos mostra que nós precisamos perseverar também. perseverar. É o que nós acabamos de falar, né? É, Deus quer que nós tenhamos paciência. exatamente. Mas o que é maravilhoso? Eu creio que Noé, ele tinha oração. Ele tinha um momento com Deus para aquecer a fé dele. É o que nós precisamos ter, Exatamente. né? A Intimidade com oração, Deus. irmos à igreja, louvarmos ao Senhor, Exatamente. fazermos a nossa parte com Deus. Então eu creio que Noé fazia isso. E o que acontece? Quando ele terminou o processo ali, quando a arca estava pronta, ele não foi lá na floresta pegar os animais. Deus encaminhou cada Exatamente. animal e ele foi vendo ali as vindicações, né? Cada um entrando, depois entra a família dele, já estava tudo preparado, né? Tá, Alimento dentro da arca, tudo tudo prontinho. prontinho. E aí, irmão Marcial, aí chega, é uma grande mensagem que É, dá para nós falar a noite inteira, é né? verdade. Então, ali dentro, irmãos, jovens, pessoas que estão nos ouvindo, né? Dentro da igreja tem problema. Nós somos imperfeitos. Não tem pastor perfeito, Não né? tem. Não tem igreja Não existe perfeita. homem perfeito. A Não Bíblia tem. diz que não É. tem. Quando eu ia falar um assunto, mas vamos deixar para lá. Mas assim, ó, o que que acontece? É, eu tenho que falar. Quando eles falaram que o Mombrano era Jesus, aí eles estão falando que Deus falhou, porque o Mombrano era um homem falho, né? Misericórdia, né? Não, ele falou Não há assim, como. quando falaram assim, Mombrano é Jesus, ele falou assim, vocês estão me chamando de anticristo, É, né? Nós chamar João Batista de Jesus ou Paulo de Jesus, então há pessoas que pensam que nós idolatramos um homem. Não, nós seguimos a mensagem de um homem como se nós estivéssemos nos dias de João Batista, nós estávamos atrás da mensagem de João Batista, exatamente. né? Amando Jesus, Um homem, servindo a um Jesus. homem que veio, trouxe a mensagem de João Batista, trouxe a mensagem de Paulo, e Isso. tanto que ele disse que se os de Paulo estão aqui dentro, os meus também vão entrar, porque eu prego o que Paulo prega. É, E ele nunca veio apontando a si, ele simplesmente apontava a Cristo. isso, Isso é isso. interessante, É. irmão. Então, irmão Marcelo, o que que acontece? Dentro da igreja, dentro da arca não era um lugar muito bom, não. Fezes de animais, urina de animais, Exatamente. fechado, né? Mas foi a forma de Foi o lugar salvação. de salvação, Tiveram que passar por aquilo, enfrentar estes problemas para eles obterem a a salvação. A igreja é a salvação. mesma coisa, É a irmão. mesma coisa. A igreja é Então, a irmão nossa Marcel, arca. o que que acontece? Não foi Noé que fechou a porta, foi Foi Deus. Deus. Vindicação, Exatamente. paciência com Deus. Primeiro dia não chove, Uhum. e eu falei a semana com os irmãos, eu falei assim, aqueles dias eram dias longos, né? Exatamente. Quando nós éramos criança, né, irmão, os dias eram longos. Eram Hoje que longos. a gente acorda, parece que já está na Já hora de está no fim dormir do de dia. novo, né? O A tempo passa semana rápido. começa segunda-feira, daqui a pouco já é domingo de novo, É daqui a pouco já verdade. acabou o ano e já está no Natal de novo, aquela correria, né? Um tempo é escritura, né? Exatamente. É, Está os dias abreviados, tá né? se cumprindo as Mas ali escrituras. não, irmãos. Ali, aqueles dias longos, primeiro dia não chove,
deboche lá fora. Segundo dia, terceiro, Pedrejando a árvore, chamando de quarto, louco. quinto, mas quando chega no sétimo, sete é perfeição, Sete né? é a perfeição de Nós Deus. estamos na sétima era, no sétimo selo, na sétima Fechando o ciclo. mensagem, Não né? há, não há Então, outro depois desse. não tem outro. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Exatamente. Cristo. Então, dentro de nós tem algo que diz: Jesus está voltando, né? Como Brana fala na mensagem sobre aquela prima órfã, né? Então, o rapaz ele precisava, né, um casamento e chegou lá, tinha aquelas moças tão pomposas, bonitas, né, vaidosas. Aí ele falou assim: não, não é isso que eu estou procurando. Eu preciso de alguma coisa com essência, né? É É tão gostoso isso, né, irmão? verdade, irmão. Pessoa que tenha. Eu Essência, falo assim, ó, às vezes há pessoas que são tão bonitas e não tem nada por dentro, aparência, por fora né? mais vazias. E às vezes há pessoas que elas não têm beleza e elas se tornam bonitas para nós, Uhum, porque elas são queridas, elas são especiais, né? Se exatamente. tornam pessoas especiais para É nós. verdade. Então, o que acontece? Deus trabalhando ali com Noé, Deus foi trabalhando de uma maneira que eles precisaram ter paciência. E no sétimo dia, então, a água caiu, né? O que Deus quer ver de nós é termos paciência, né? Exatamente. Olharmos para o interior dessa mensagem, interior da palavra do Senhor, né? E extrairmos as bênçãos de Deus para a nossa vida, né? Extrairmos o que os apóstolos extraíram, né? Uhum, Então, há perfeitamente. pessoas que elas chegam no nosso meio e elas veem algo diferente, como o irmão estava dizendo, o jovenzinho lá, não, eu quero ser batizado. Por quê? Viu algo diferente, viu Exatamente. algo especial. O que tinha lá no ato dos apóstolos está acontecendo na igreja, em nossos corações. A sequência dos Atos dos Apóstolos, os filhos de Deus, que somos nós, estamos fazendo, guiados pelo Espírito Santo. É isso. Agora é importante uma coisa, irmão, às vezes é uma era negra, é uma era que repele a palavra de Deus, porque nós estamos nos últimos dias como que estamos garimpando as últimas almas, porque a palavra está sendo pregada, irmão. Mas o povo não vira as costas, assim como viraram para Jesus, eles viram as costas hoje. Muitas vezes a palavra ela chega em um terreno infértil, e são poucas as almas que batem na fertilidade do espírito e a palavra produz. São poucas as almas que estão se voltando para Deus. Mas eu acredito que ainda tem algumas almas, porque Jesus Cristo hoje ele ainda está salvando. A dificuldade vai ser quando ele parar e ele virá como juiz. Aí não haverá mais salvação. Então nós temos que o povo, eu sinto que ainda há algo para nós fazer para acordar o povo, aquelas almas que ainda estão encarceradas pelo mundo. É necessário nós fazermos alguma coisa ainda nesse sentido, porque ainda há almas para virem a Cristo. Essa mensagem está sendo pregada, está sendo falada, e a não aceitação dessa palavra é muito grande. Por isso que nós vivemos na pior era que tem, irmão. A era mais negra, o pecado tomou conta, e tudo está tão fácil aos olhos de todos que quando eu vejo jovens como a gente vê, em volta dessa palavra, isso, irmão, isso é bênção, isso é privilégio, isso é graça de Deus. Nos alegra, né? Nos alegra, porque só pela graça, irmão, a gente vê jovens hoje servindo a Cristo num mundo pervertido desse. Está cada vez mais difícil. No mundo de muita liberdade, muita facilidade, né? Liberdade e libertinagem, né? Tudo que era errado hoje é certo Está para tudo o mundo, não invertido. para nós, Para né? nós não. Porque nós seguimos Nós guardamos uma palavra que nos leva
as raízes do cristianismo. É muito interessante, nós estamos falando hoje, até eu e minha esposa, a gente vive em função dos outros, mas isso é ser cristão. Porque quando Jesus Cristo veio, ele não veio para si mesmo, ele veio para os outros. E ele veio para nos redimir. Amém. E ele nos trouxe uma redenção, ao qual hoje nós podemos dizer: eu sou salvo por ele, por Cristo. Você é salvo por ele, por Cristo, pela redenção que ele nos trouxe, certo? E é isso que nós estamos fazendo. Os apóstolos, os atos que nós estamos seguindo, é viver para os outros. Amém. É você viver com o grupo que Deus colocou sobre os seus cuidados, atendendo, e não é fácil, irmão. É. Não é fácil. Então, o irmão Brando disse, o amor divino é viver para os Para os outros, outros. né? Mas é tão bom, irmão Marcial, quando o pastor vive pela igreja e a igreja vive pelo pastor, né? Quando o marido vive pela esposa e a esposa vive pelo marido, isso é tão especial, né? Entra uma unidade tão grande, algo tão especial, porque vem o retorno, né? A lei do retorno, ela é, ela é especial, né? Ela acontece É, mesmo. Ela vem e quando Jesus prometeu que ele derramaria o seu espírito, não ficou apenas na promessa de Jesus. Aconteceu. 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 Aconteceu e continua acontecendo, né? Continua acontecendo. Então ele disse lá em São Marcos 16, deixa eu ler aqui que é melhor nas palavras, né, da Escritura Sagrada. Marcos 16. Marcos 16, se eu não estou enganado aqui, Marcos 16, ele diz assim, ó, e disse-lhes, Jesus falando, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, nós cremos, né, pela graça do Amém. Senhor Jesus, Glória a e Deus. for batizado, será salvo. Eu fui batizado. Desde os 15 anos, Amém. fui batizado, foi a melhor coisa que eu já fiz. Melhor Se decisão a você ser ainda não tomada. foi batizado, seja batizado em nome do Senhor Jesus Ainda há Cristo, tempo, né? né, irmão? Ainda tem tempo. Então, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, Jesus prometeu, esses sinais seguirão aos que crerem. Nós cremos de todo o Amém. nosso coração. É verdade. Então, tem que ter esses sinais no meio da noiva, dos É a filhos de Deus. vindicação da obra de Deus É, através da sua palavra. isso. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, a cada dia nós temos que estar expulsando as coisas ruins, né? É verdade. Porque se a gente abrir uma brecha, irmão, entra espírito maligno na nossa É casa, na verdade. nossa vida, Com né? certeza. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, não é só o pastor, não é só os Todo diáconos, aquele que crê. todo aquele que crê, Exatamente. né? O jovem, a criança, né? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os apóstolos, esses irmãos que ouviram que Jesus falou, tendo partido, pregaram por todas as partes. É o Exatamente. nosso papel, É né? isso que nós temos que fazer. Pregarmos por todas as partes e cooperando com eles o Senhor. Deus estava cooperando. Que coisa boa, né? É. Deus, assim, manifestando através desses homens o seu poder, cooperando, né? Que coisa boa, irmão Marcel. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Isso é interessante, irmão, porque Deus sempre vai vindicar a sua palavra com sinais. Ele não mudou, ele continua o mesmo. É. E aonde ele está, ele vindica a sua palavra. Amém. Isso é uma maravilha. E é a coisa mais certa que tem. Por isso, irmão, eu não tenho medo nenhum de fazer exatamente o que a Escritura diz. Porque eu creio assim como você crê. E se nós cremos,
a vindicação através das obras da nossa vida, seguindo a palavra de Deus, Deus vai vindicar a sua palavra. Amém. A palavra dele nunca falha. Ele diz: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Que bênção isso, né? Amém. É Muito tão bom. gostoso a gente falar sobre essa palavra que o tempo vai passando e a gente vai cada vez se aprofundando mais. Mas é um prazer imenso poder receber meu querido amigo, irmão, companheiro Amém. neste canal, que sirva de bênção para quem estiver ouvindo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Ainda há tempo. Jesus Cristo ainda está salvando. Se você não conheceu ainda Cristo, talvez seja o seu momento através desta palavra. Busque a Deus. Você só vai encontrar salvação em Cristo. Não é uma placa de igreja ou uma igreja que vai te levar ao céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, que é a sua palavra. É necessário achar o caminho. Se você não encontrou o caminho, eu estou apontando. O caminho é Cristo em sua palavra. Não é isso, meu irmão? Amém. É isso mesmo. Esse é o único caminho, né? Não tem outro caminho. Então, o salmista, para eu concluir minhas palavras, irmão, eu gosto muito do Salmo 18, versículo 30. É um salmo marcante na minha vida, onde o salmista diz assim: olha que segurança. Ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito. É verdade. Que coisa boa é você estar num caminho perfeito, né? Então, é um caminho de segurança, é um caminho de paz, né? De tanta segurança que no Salmo de número 23, Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, E nada, nada me nada. faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é um vale difícil, É, né? É um vale que, se a pessoa não tiver preparada, ela é verdade. treme as bases, né? É verdade. Mas quando ela está firme com Deus, ela não tem medo, né? Ela, numa mensagem, o Brando diz assim: quando um cristão ele está passando, porque o cristão não morre, ele passa dessa vida para outra, Exatamente. né? Exatamente. A morte para o cristão é uma passagem, é uma transição dessa vida para a vida eterna, né? Para a sexta dimensão. Então, quando um cristão ele está partindo com Deus, ele está vendo a eternidade, ele está vendo algo tão especial, ele não tem medo. É verdade. Então Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque quando a pessoa tem Deus, ela está descansada, Está segura. ela está segura, né? Então, o caminho de Deus é perfeito. Há um caminho perfeito para nós seguirmos. Ah, mas eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Quando nós temos o Espírito Santo, você tem essa paz, essa É segurança, verdade. né? Essa tranquilidade. Então o salmista diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Então, não significa que nós não teremos provações, lutas, dificuldades. Nós teremos lutas, dificuldades, mas teremos Deus nos ajudando em Exatamente. todo o tempo, né? A palavra do Senhor é provada e ela é um escudo. Ela se transforma um escudo, uma segurança para nós, né? Ele protege nós, para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Esse é o Deus que nós Glória a seguimos, Deus. É né? É verdade. o Deus que está aperfeiçoando as nossas vidas, né? É como o irmão diz assim, não é porque nós somos cristãos, estamos em Cristo, que nós não vamos ter dificuldades. Mas a certeza é que quando nós estamos passando na pior das dificuldades, nós temos a certeza que Ele está conosco. Amém. Amém. Nós não passamos só,
Nós nunca estamos só. Ele está conosco. Amém. Por isso que ele diz: eu sou a tua força. Eu sou o Senhor que te cuida. E o que nós vamos ter medo? Então, o certo é nós estarmos em Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança, Amém. para que nós possamos cumprir o propósito dele na nossa vida. Amém. Nada diferente disso, não, irmão? Amém. Isso. Essa é a segurança. Essa é a nossa segurança. Então ele vai permitir nós termos experiências ao ponto que Davi, quando ele foi em Saul e disse assim: eu posso vencer o inimigo, o Golias, ele já tinha tido experiência com Deus. Exatamente. Ele tinha tido Tinha provas. muitas provas. Então Deus vai dando para a nossa vida provas de que Ele está conosco. Então isso Exatamente. nos traz segurança, isso vai trazendo um alicerce, Confiança. né? Então ele não tinha medo, ele sabia que Deus estava com ele. Não era aquela funda, não era, mas era Deus naquela funda, era Deus naquela pedrinha, era Tanto que ele Deus. disse pro gigante: tu vens em nome do rei, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Sim, Jesus Cristo. sim, Essa é a diferença. sim. Essa é, Uma diferença que faz, é muita diferença, né, é, irmão? é. Meu Deus, Essa é a é a segurança, né? nossa segurança. E eu sei que estar em Cristo, a gente vai ser provado. Mas o mais importante, irmão, é nós sermos aprovados. Amém, Porque ele diz: aquele que vencer, ao que vencer, darei a coroa da vitória. amém, Esta coroa que eu estou em busca e esta coroa que você está em busca. amém. E só vence aquele que luta, né? Aquele que está Exatamente. Sem luta você não vai lutando, ter vitória, pelejando. né? No segundo grau, eu sempre comento com os amigos, quando eu terminei o segundo grau, a nossa frase dizia assim: o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre, né? Exatamente. Porque às vezes nós temos alguns problemas, algumas dificuldades, mas Jesus disse: estarei convosco Todos todos os os dias, dias, até a até a consumação do consumação do século. século. Eu não recordo qual é o pregador que eu ouvi pregar. E ele disse que Deus te dá uma luta, mas ele já proveu a tua vitória. Quando nós estamos em Cristo, é assim que funciona. E por que que Deus dá a luta? Porque ele quer ver medalhas de vitória no seu peito. Isso é Amém. maravilhoso, né? Muito bom. Então, não importa, às vezes a luta que está passando, a dificuldade, saiba que Deus está colocando uma medalha de vitória no seu peito. Não desanime. Tenha fé, paciência, perseverança e confiança em Deus. Porque se Ele estiver contigo, tu nunca perderá. Amém. Essa é a verdade, né, irmão? Verdade. Essa é a nossa segurança. Pois é, este foi mais um Entre Pai e Filho, aqui com meu precioso irmão, pastor Davi Borges. Eu quero te agradecer, irmão, por Amém. esse tempo, por ter tirado esse tempo e desejar que o Senhor possa te dar ricas bênçãos e de uma maneira sobrenatural, Ele abençoar o seu ministério, a sua família, a sua casa e tudo onde você tocar, abençoado será. Amém. Fico muito feliz, irmão Marcial. E nós precisamos entender que nós precisamos receber eu recebo essas bênçãos que o irmão está transmitindo para mim, né? Às vezes as pessoas elas felicitam-nos pelo aniversário, né? Por uma ocasião especial. E nós precisamos receber essas É bênçãos, né? verdade. Nós Eu, precisamos tomar é, posse. tomar posse, né, É dessas isso. bênçãos, nunca acostumarmos com Deus te abençoe, né? Nunca. Sempre ele tem que ser especial, né? O Exatamente. abraço, ele tem que ser Exatamente. especial, porque nós não sabemos se nós vamos até meia-noite de hoje, né? É só Deus que sabe, É né? verdade. O amanhã a Deus pertence. Então, eu gosto muito de falar sobre a morte, sabe? Tem pessoas que me reprovam, né? Pastor, mas o senhor fala muito sobre a morte. Mas quando as pessoas elas pensam sobre a morte, o próprio Deus falou na sua palavra, né, que é melhor nós estarmos na casa de luto do que numa casa de festa. Exatamente. Irmão,
Ninguém faz roupa nova para ir para o funeral, né? Ninguém vai para o salão arrumar cabelo, É, vai para o funeral, né? A pessoa verdade. pega a roupa que ela tem ali e ali ela pensa, né? Poxa, eu podia ter cuidado mais do meu pai, eu podia ter dito que eu te amo e tantas coisas a pessoa pensa naquela hora, né? Naquela hora. Então é muito importante a gente pensar sobre a morte, né? Porque quando nós pensamos na morte, nós pensamos assim, eu preciso ser melhor, né? Eu preciso fazer alguma coisa para Pensando na morte, começa a valorizar a vida. a vida. É Então, interessante nós isso. temos que entender que eu falo assim, ao Marcel, para nós concluirmos, né? Eu estou com 47 hoje, então eu já passei da metade da vida. Se tiver mais 40 anos para frente, é lucro. Rapaz, você tá me deixando nervoso. Agora você tá me deixou nervoso. Eu já tô perdendo. Não, vamos parar com isso aí. Vamos. Rapaz, Mas então, meus irmãos, então a gente precisa viver bem, né? é E verdade. viver bem é com Com Jesus. A Jesus. A única melhor maneira forma de é nós com vivermos Jesus. bem é com o Senhor Com o Jesus, Senhor né? Jesus. Então, se eu partir hoje, eu parto feliz, muito feliz. E o principal, você parte feliz porque você sabe que você tem um corpo glorificado te esperando logo ali. Amém. E eu tive instrução para ser feliz, né? Exatamente. Essa Bíblia é instrução para nós sermos É felizes, né? verdade, irmão. Eu Essa tenho dito, mensagem. eu tenho dito, irmão, que aqui, nesta mensagem, nesta Bíblia, tem um manual para tudo quanto você precisa na vida. Qualquer coisa, qualquer situação, é trabalho, aqui tem um manual. Você está doente? Aqui tem um manual. Tudo. Você precisa consertar seu casamento? Aqui tem um manual. Tá triste, né? Aqui tem um manual. Tá cansado, né? Aqui Jesus tem um disse: manual. "Vem Vem a mim, vinde a todos mim, que vós estáis cansados e cansados". oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, não há nada que você não encontra em Cristo, porque Amém. Ele é a única fonte de vida eterna. É a resposta, né, que A nós resposta. precisamos. E é Ele que nos deu. Mas isso fica para um outro dia, quem sabe? A gente sabe a semente que há em nós. Amém. Existe duas sementes no mundo Amém. só. E a gente tem vida eterna porque antes que nós viéssemos aqui, nós já estávamos em Cristo. Amém. Amém. Isso é glorioso, né? Amém. Maravilhoso. Eu agradeço de todo o coração por esse convite, foi uma benção. Quem Me agradece senti sou muito eu, meu feliz, irmão. né? Meu Deus, é uma bênção ter você E aqui. que esse canal seja muito abençoado, né? Possa alcançar muitas Amém. vidas. Esse é o intuito de alcançar as vidas. Alguém que precisa ouvir uma palavra, uma direção, Amém. saber que Cristo é a palavra, Cristo é a direção. Isso é Amém. tudo, né, irmão? Amém. É fundamental. Então é isto. Chegamos a mais um final desse podcast Entre Pai e Filho com o pastor Davi, a qual eu quero agradecer muito a ele, aos seus filhos que estão aqui ao redor, auxiliando nas filmagens, irmão Gesiel, Caleb, são preciosos. Sem eles nós não faríamos nada É também, né? verdade. Então, que Deus possa retribuir a todos que estão envolvidos neste projeto de levar uma palavra de salvação, Cristo, ao mundo. Este foi mais um Entre Pai e Filho. Que Deus vos abençoe. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.